Isaías, capítulo 19. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, e entrará no Egito. E os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho. E eles consultarão aos seus ídolos e encantadores, e aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiros. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos. E secarão as águas do mar, e o rio se esgotará e ressequirá. Também os rios exalarão mau cheiro, e se esgotarão, e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos murcharão. A relva junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo o que foi semeado junto ao rio secará, será arrancado, e não subsistirá. E os pescadores gemerão, e suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza de alma. Na verdade, são loucos os príncipes de Zoan. O conselho dos sábios conselheiros de Faraó se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis: sou filho de sábios, filho de antigos reis. Onde estão agora os teus sábios? Notifiquem-te agora, ou informem-te sobre o que o Senhor dos exércitos determinou contra o Egito. Loucos tornaram-se os príncipes de Zoan, enganados estão os príncipes de Nof. Eles fizeram errar o Egito, aqueles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio dele um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como bêbado quando se revolve no seu vômito. E não aproveitará ao Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Naquele tempo os egípcios serão como mulheres, e tremerão, e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos exércitos, que há de levantar-se contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor dos exércitos, que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos exércitos. E uma se chamará Cidade de Destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor junto da sua fronteira. E servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um salvador e um protetor, que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. E ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e o curará. E converter-se-ão ao Senhor, e mover-se-á as suas orações, e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria,
E os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios servirão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança.